Capítulo 10. Libertação e santidade. As responsabilidades do justificado. Tabernáculo de Moisés, tenda de Davi, templo de Salomão. Lugares do Antigo Testamento onde a presença de Deus estava e se manifestava. Contudo, esses lugares foram feitos pelas mãos dos homens e Deus tinha outros planos de moradia. Mas o Altíssimo não habita em templos feitos por mãos dos homens. Como diz o profeta, o céu é meu trono e a terra é o escabelo dos meus pés. Que casa me edificares, diz o Senhor, ou qualquer lugar do meu repouso? Atos 7, 48 e 49. Já que uma casa formada pelas mãos humanas não era suficiente para contê-lo, Deus faz uma casa com as suas mãos, gerada pelo Espírito na barriga de uma virgem. O Verbo se fez carne, vem habitar entre nós e vemos a sua glória. Jesus é o santuário de Deus. Certa vez Jesus passou pelo templo e disse: destruir esse santuário em 3 dias e em 3 dias o reconstruirei. João 2,19. Os judeus, porém, responderam que o templo tinha levado 46 anos para ser edificado e estranharam que ele levasse apenas 3 dias para reedificar. Eles, porém, se referiam ao santuário do corpo. João 2,21. Demoraram 3 dias entre a destruição, a morte e ressurreição. Para os judeus, era assustador ver Jesus perdoando os pecados das pessoas, afinal, o lugar de perdão era no templo através de um sacrifício. O que eles não estavam vendo era que o templo, a morada de Deus, não era mais um lugar feito pelas mãos humanas, era o próprio Jesus Cristo, onde a presença de Deus, que em Cristo estava, chegava perdão de pecados, libertação, cura, ressurreição poderiam acontecer. Contudo, Jesus estava desejoso de ir à cruz e ressuscitar para que pudesse enviar aquele que estava nele, para habitar em mim e em você. Todavia digo-vos a verdade, que vos convém que eu vá, porque se eu não for, o Consolador não virá a vocês. João 16, 7. Eu rogarei ao Pai, ele vos dará outro Consolador. João 14, 16, 17. Jesus respondeu e disse-lhe: se alguém me ama, guardará a minha palavra, e meu Pai o amará, e viremos para ele e faremos nele a morada. João 14, 23. Repare que o Espírito Santo só pode vir fazer morada de mim e de você quando Jesus morresse, ressuscitasse e fosse ao Pai. A obra da justiça é fundamental para a habitação do Espírito Santo. Quando recebemos Jesus como Senhor e Salvador, nascemos de novo e somos feitos justos. Nessa hora, o Espírito Santo vem morar dentro de nós. A casa foi limpa, não para ficar vazia, mas habitada. Nos tornamos templo do Espírito Santo, santuário de do Deus vivo. Não fomos construídos por mãos humanas, fomos reconstruídos pelo sacrifício de Cristo. A casa agora é dele, e quando a casa é de alguém, a pessoa quer deixá-la com a sua cara. Portas de perdão, janelas de direção, camas de consolo, paredes pintadas com multiforme graça, geladeiras cheias de águas de refrigério e doces frutos, além de uma Wi-Fi banda larga de comunicação com o Pai que invade todos os cômodos. Enfim, com o Espírito Santo em casa, o seu interior terá a cara dele. Ora, o Senhor é Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade, segundo Coríntios 3, 17. Uma das obras do Espírito Santo na casa dele é a liberdade. Onde o Espírito Santo está, ele está em nós, a liberdade. Ter recebido a justificação nos possibilitou a presença do Espírito Santo e também a sua obra de libertação. É o Espírito da vida em Cristo Jesus que nos livrou da lei do pecado e da morte. Romanos 8:2. Justificados não somos nós os responsáveis pela nossa própria libertação. Ser livre do pecado não é algo que fazemos pelo nosso esforço, mas por ação do Espírito Santo. Cristo pagou o preço para a nossa redenção, para nos libertar da escravidão. E foi o Espírito que aplicou essa liberdade em nossa vida. De fato, o Espírito nos conduz à verdade.
João 16:13. E Jesus é a verdade. João 14:6. O Espírito Santo nos leva a conhecer o Espírito, a Cristo. E quanto mais conhecemos a verdade, mais ela nos liberta. João 8:32. Todavia, como diz pastor Márcio Valadão, a única verdade que nos liberta é a que nós conhecemos. Por isso, o cristão precisa orar em comunhão com o Espírito Santo para que ele te faça conhecer a verdade da palavra e assim, cada dia seremos mais livres. Talvez você esteja lutando com um pecado e não tenha conseguido vitória. Tem que se esforçado de uma forma genuína, mas se vê cada vez mais preso nele. Por favor, respire, calma. Volte o seu coração para o Espírito Santo. Gaste mais tempo com a verdade da palavra. Libertação não é alcançada pela força de vontade, mas pelo poder do Espírito Santo de Deus. É ele quem opera, tanto querer quanto realizar. Filipenses 2:13. O desejo de ser liberto já é um sinal de que Deus está operando em você. É aquele que começou a boa obra é fiel para completá-la. Filipenses 1:6. Reconheça sua limitação, mas ande no poder ilimitado de Deus. Ele te livrou. O verbo está no passado. A obra da sua libertação já foi concluída. Precisamos tomar posse no presente do que foi feito no passado. Assim, em breve veremos a manifestação dessa libertação em nossa vida. Se não aplicarmos a fé, vamos andar conformados com a fraqueza da nossa carne e não com o poder libertador do Espírito. Poder é a capacidade de fazermos algo que não poderíamos fazer sozinhos. Paulo definiu o Evangelho como poder de Deus, Romanos 1:16. Não é definido como um conjunto de regras. Paulo não disse o Evangelho são normas do que pode e não pode. De fato, no Evangelho existem regras que consistem em amar a Deus e odiar o pecado. Contudo, muitas pessoas tentam viver as regras do Evangelho sem o poder do Evangelho. Ele deu a mim e a você a capacidade de vencer o pecado. Ele nos deu livres, nos fez livres e nos chama a viver como livres. Você pode achar estranha essa afirmação, mas tem gente que é livre e anda como escravo. A obra de Deus pode ser comparada a um homem que estava acorrentado em sua cela, até que veio alguém, quebrou as correntes, abriu as grades, escancarou os portões do presídio e disse: Me siga e venha viver a liberdade. Todavia, o prisioneiro não aceita o convite porque já está acostumado a viver na prisão. Entenda, Deus já quebrou as correntes e abriu as portas, mas se não quisermos, vamos viver como se ele não tivesse nos libertado. Somos filhos de Deus, mas ele nos chama a imitá-lo e andar como ele andou. Ele nos deu o poder de sermos feitos filhos de Deus, mas podemos andar como se não fôssemos. Nossa identidade nos facilita, mas não nos robotiza. Ela nos capacita, mas não nos obriga. Nos motiva, mas não nos escraviza. Ela nos cria para boas obras, contudo, não retira a possibilidade de escolher as más obras. O libertador que quebrou nossas correntes não vai mais arrastar para fora da cela. Uma vez libertos, precisamos caminhar no caminho da santidade. Subtítulo: O caminho da santidade. É muito triste ver pessoas usando sua posição de justiça para se defender da santificação. Muitos, quando confrontados sobre o seu pecado, dizem: Isso não importa, já sou justo. Outros, ao ouvirem pregações sobre correção, chamam isso de lei e falam que hoje estão sob a graça. Ora, se não era para fazer correções nos tempos da graça, o apóstolo Paulo perdeu muito tempo em suas epístolas. Na verdade, as epístolas paulinas, em geral, caminham com 3 ênfases: quem é Jesus, obras, caráter, cruz e ressurreição, quem nós somos em Cristo e como devemos andar diante disso. Depois de falar das realidades espirituais que a graça nos proporcionou, Paulo sempre adiciona um rogo-vos, pois, indicando que, por causa daquilo que Jesus fez e do que somos nele, devemos ter um comportamento santo. Ele nos chama a não mentir, não entristecer o Espírito Santo, andar em amor, crucificar a velha natureza e não ser ocioso dentre os outros. Contudo, muitos querem só falar de 2 primeiras ênfases. Eles
dizem, se eu falar de quem é Jesus e da nossa nova identidade, automaticamente as pessoas vão andar de acordo com essa identidade. É verdade que, sem conhecer a nossa identidade, jamais conseguiríamos andar de acordo com ela. Porém, não é porque uma criança tem cordas vocais sadias que ela já nasce falando. Deus deu a nova natureza, mas a palavra e o Espírito vão instruir e nos corrigir para andarmos no caminho correto. A chave é o equilíbrio entre identidade e comportamento. Deus nos justificou, nos fez justos, ele fez uma obra tão poderosa em nós que deveríamos querer agradá-lo em tudo. Quanto mais vemos o seu amor e quanto somos falhos, mais deveríamos nos arrepender dos nossos pecados e sermos gratos pelo amor que ele tem para conosco. Isso geraria em nós uma sensibilidade não para repelir a correção, mas para amá-la. Não para enxergar uma pregação dura como um peso de condenação, mas para vê-la com o amor de Deus que corrige o filho que ama. Isso significa que o justo é alguém mais quebrantado e humilde? Afinal, já foi tocado pelo amor de Deus. Quando não andamos de acordo com santidade, esquecemos do perdão de pecados, havendo-se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Segundo Pedro 1, 5, 9. Observe que Pedro lista 8 ações que devem existir e aumentar em nós. Logo adiante, ele diz que quem não tem essas características é cego e se esqueceu da purificação dos antigos pecados. Isso nos mostra que eles foram purificados e justificados, mas esqueceram da obra de Deus em suas vidas. O inverso também é verdade, que lembra do perdão dos seus pecados, terá força para andar nesse comportamento. Todavia, o texto nos mostra a possibilidade de um justo se esquecer da purificação. Se ele esquece do que foi feito com ele, não andará no caminho da santidade. E vos também pondo nisto, mesmo toda diligência, acrescentai à vossa fé a virtude a ciência a temperança a paciência a piedade, e a piedade o amor fraternal, e o amor fraternal a caridade, porque se em vós houver e abundar essas coisas, não vos deixarão ociosos, nem estareis no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, pois aquele em quem não há estas coisas é cego, nada vendo ao longe, havendo se esquecido da purificação dos seus antigos pecados. Segundo Pedro 1, 5, 9. Por isso, o justo não deve usar a sua condição para se defender da santificação. Muito pelo contrário, a sua justiça deveria impulsioná-lo à santidade, porque aqui muito foi dado, muito será cobrado. Lucas 12, 48. Uma vez justificados, temos uma responsabilidade de andar à altura de Cristo, do que Cristo fez por nós. Para falar da importância do perdão, Jesus conta uma parábola. Um servo devia uma quantidade milionária para o seu rei. Por causa da sua enorme dívida, ele foi sentenciado a vender tudo que tinha para pagá-la. Aliás, como suas posses não bastariam, a sua família inteira teria que ser vendida à escravidão. Sem condições de pagar, ele clama pela misericórdia do rei. O rei, por sua bondade, perdoa aquela dívida milionária. Feliz com o perdão, o servo encontra alguém que tinha uma dívida muito pequena com ele. Contudo, ele não perdoa a dívida como o rei o perdoou. Ao saber disso, o rei chama de volta e diz: então seu senhor, chamando a sua presença, disse-lhe: servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque me suplicaste. Não devias tu igualmente ter compaixão do seu companheiro, como também tive misericórdia de ti? Indignado, seu senhor entregou aos atormentadores até que pagasse tudo que lhe devia. Mateus 18, 32 ao 34. O rei presente o nosso Deus. Ele nos perdoou de uma dívida que não poderíamos pagar. Agora essa passagem nos mostra que ele cobra de nós o que perdoemos, porque ele nos perdoou. Ele não cobra de quem não recebeu perdão, ele cobra de quem recebeu. Cristãos não têm o direito de não perdoar e amar as pessoas à sua volta simplesmente porque são justas. O perdão das nossas dívidas nos leva à coerência com Deus. Veja, cobrar a dívida não era ilegal. Na verdade, por menor que fosse, quem estava errado foi o rapaz que não pagou ao servo.
diante da sociedade, não perdoar a dívida não é errado. Contudo, a falta de perdão foi punida não porque era ilegal, mas porque era imoral em relação ao perdão que havia liberado. Talvez você diga, ele me fez muito mal, não merece o meu perdão. Todos à sua volta não te condenam por isso. Todavia, a questão central do perdão não é a dívida dos outros com você, sim o perdão que Deus deu a você. Olhe para o erro das pessoas com que você não conseguirá e com você e não conseguirá perdoar. Olhe para o perdão de Deus e você e misericórdia será o seu dever. Quanto maior for o seu entendimento do perdão de Deus, mais você honrará. Mas aquele que em pouco foi perdoado, pouco ama. Lucas 7, 41 a 47. Duas posturas diferentes. Uma mulher pecadora e o fariseu exemplar. A mulher, sem ser convidada, lança-se aos pés de Jesus e adora. O fariseu recebe Jesus em sua casa, mas não o honra como deveria. O fariseu se escandaliza com aquela cena. Logo, Jesus encena um dos princípios mais poderosos do reino dos céus. Para ensinar, ele começa pela dívida. Ele fala de um que devia 500 e outro que devia 50 ao mesmo credor. Ele perdoa ambos. Jesus pergunta a Simão e o fariseu, qual deles amará mais? Aquele que foi perdoado a dívida maior? Ou seja, quem pouco foi perdoado, pouco ama? Será, então, que existem pessoas que devem mais a Deus enquanto outras devem menos? Há mulheres pecadoras que precisam de mais perdão e religiosas que precisam de menos perdão? O apóstolo Tiago diria que não, pois quem obedece a toda a lei, mas tropeça em apenas um ponto, torna-se culpado de quebrá-las inteiramente. Pois aquele que disse não adulterarás, também disse não matarás. Se você não comete adultério, mas comete assassinato, torna-se transgressor da lei. Tiago 2, 10, 11. O argumento de Tiago é o da unicidade da lei. Para demonstrar, ele não usa apenas as várias ordenanças, ele se refere àquele que disse. Aquele que disse não adulterarás é o mesmo que disse não matarás. O aquele é Deus, e Deus não pode ser dividido. Por isso, quem quebra um mandamento quebrou todos. O problema não é apenas é o que você fez, mas principalmente contra quem você fez. Por isso, antes da justificação, como vimos, a Bíblia diz que todos pecaram e carecem da glória de Deus. O preguiçoso precisa do mesmo perdão que o mentiroso. O fofoqueiro deve tanto quanto o assassino. O ladrão está tão endividado quanto a adúltera. A omissão custa tão caro quanto a pornografia. O marido que maltrata a esposa está com a conta tão vermelha quanto o político corrupto. Todos estão devendo ao mesmo Deus e não tem como pagar, carecendo assim da mesma graça. Contudo, talvez você pergunte, então por que Jesus disse, quem foi pouco perdoado, pouco se ama? É porque há pessoas que acreditam que a sua dívida não é tão grande como a dos outros pecadores. Eles são tão cheios de justiça própria que acham que suas boas ações os fazem mais merecedores do amor e assim não amam a Deus como deveriam. Porque só será adorador verdadeiro quem compromete o tamanho do inferno do qual saiu, compreende. Porque só será adorador verdadeiro quem compreende o tamanho do inferno do qual saiu. Só se entrará de verdade aquele que entende o tamanho da sua dádiva. Embora novos convertidos ainda cometam muitos erros, percebemos um fervor de amor por Deus muito grande. Em muitos casos, este fervor vem por causa da memória recente. Eles viram o amor de Deus os tirar do inferno, da depressão, dos vícios, da lama da pornografia. Hoje eles se veem numa posição tão celestial, cheia de vida e alegria. E reparam que não não merecem tanto amor. Passado recente, presente, imerecido e futuro glorioso são motivos de tanto fervor. No entanto, o tempo passa, 4, 5, 6 anos de cristianismo e eles
e ele agora já faz boas ações. Não está tão perdido quanto estava antes. Por esquecer de onde estava, do tamanho da sua dívida, que foi perdoada, ele não dá o mesmo amor a Deus. O fariseu Simão conhecia a lei, frequentava sinagogas, mas é só quando você entende o tamanho da sua dívida e o tamanho do amor de Deus que você realmente amará a Deus.